Alô, amigos do programa Fato Concreto. Hoje nós temos a felicidade de receber Júlio Delgado, detentor de 6 mandatos de deputado federal, um homem muito conhecido nas Minas Gerais, um homem para lá de político. E ele hoje está na condição de vice-presidente da República na chapa da terceira via de Augusto Cury do Avante. Nós vamos bater um papo com o Júlio e os senhores então entenderão o que é a terceira via e o quão é importante esta candidatura, não para Minas, não para os de fora, mas para o Brasil. Meu querido Júlio Delgado, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar falando com você, Desidério. Uma vez estar aqui com o Ricardo, com bons amigos, conversando aí com o pessoal de casa, né? Diz que a gente, para começar uma caminhada, tem que começar pela cozinha. Como domingo próximo começam efetivamente a campanha eleitoral, propriamente dita, o prazo eleitoral para se realizar. Vim bater um papo com vocês aqui, para mim é uma honra da gente começar a preparar e está dando uma satisfação primeiro dentro da minha casa. É um prazer para nós recebê-lo aqui. Ricardo Miranda, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Desidério. Obrigado pelo convite, estar aqui para conversar com o Júlio, grande amigo Júlio Delgado. Acompanhei muitos mandatos dele, há bastante tempo. Há bastante tempo. O Júlio já teve mandato pra caramba. E agora nesse desafio bacana demais de você ter a oportunidade de Juiz de Fora estar no cenário nacional de novo, muito representativo uma candidatura a vice-presidente da República. Perfeitamente. Deputado Júlio Delgado, quanto é importante a sua presença no cenário nacional, representando o Juiz de Fora, representando Minas, mas um novo desafio, o senhor no Avante, vice-presidente da República na chapa de Augusto Cury. Fala pra gente o que o levou a esse desafio, o que faz com que o senhor saia dessa polarização e tome um novo norte, conduzindo o povo brasileiro para um novo norte. Desidério e o Ricardo, tem algumas coisas interessantes desse processo todo e eu não tinha parado para pensar nisso, até quando a gente deu importância, que foi um menino que trabalha lá no prédio, ali na Rua Alpes, que chegou para você, o senhor é o segundo nome de Juiz de Fora a integrar uma chapa da presidência da República. Antes do senhor só teve o Itamar Franco. Olha só, a gente não tinha parado para pensar nisso, né? Só eu e o ex-presidente Itamar Franco. E naquele momento, quando o Itamar aceitou o desafio, eu posso aí, não fazendo nenhum tipo de comparação ao momento que vivia, mas o Itamar aceitou o desafio do então Collor, do Partido da Juventude, que era o caçador de Marajá, e que ninguém muito acreditava, e pelas mazelas que o Collor fez, o Itamar ascendeu à presidência no primeiro impeachment da história da República. Então, são circunstâncias. Naquele momento, o desafio do Itamar era mais ou menos um desafio nosso. O Itamar estava terminando o mandato de senador e o Collor, que vinha nessa pegada, saiu. Eu, longe de comparar as duas figuras, porque o doutor Augusto Cury é um escritor, um homem que tem a vida forjada em ajudar vidas, livros de autoajuda e salvar vidas, né? Eu tive experiência agora de conversas pessoais de entender como é que os seus livros foram livros que equilibraram pessoas que tinham perdido entes queridos, pessoas que estavam com depressão profunda, e ele teve consultas, e ele teve os seus livros, e ele teve palestras, em que ele foi uma pessoa que orientou muito. Então, um cara dedicado a essa causa, um médico, um psicanalista que tem também serviços prestados, tem propostas para esse país, então um cara que se preparou ao longo da vida, e que a família não deixava ele entrar na vida pública porque ele não tinha outra pretensão a não ser dar uma contribuição maior. E aí é engraçado o que você me pergunta, como é que surgiu esse convite, como é que surgiu o nosso conhecimento. O doutor Augusto, no começo do ano, eu entrei numa reunião coletiva com ele, uma videoconferência, em que ele estava falando dos partidos que ele estava tentando, quando me falaram que ele era o nome possível. Eu interrompi, só tenham muito cuidado só com o partido, porque o senhor pode entrar em partido em que as companhias vão queimar o seu nome, te atrapalhar na sua saída, na sua largada, sou a pessoa. Tem 9 milhões de seguidores na rede dele, mas as pessoas conhecem o escritor Augusto Cury, não conhecem nem fisicamente o Augusto Cury. Ele estava me contando que os primeiros livros dele nunca autorizou que fosse publicado uma foto.
para as pessoas saberem quem... Eu estou lendo Augusto Cury, mas quem que é Augusto Cury? Então eu falei assim, todo mundo sabe que o senhor é um escritor, tem 45 milhões de livros vendidos no país, 90 países têm tradução dos seus livros, mas ele é uma pessoa que pouco conhecido publicamente e pouco conhecido no cenário político, porque nunca disputou nada e, segundo ele, não tem pretensão nenhuma que não seja dar essa contribuição nessas eleições. E aí, nessa conferência, eu alertei só da cuidado do partido, ele chamou a atenção, me olhou e falou assim, mas eu tenho partidos para indicar? E eu pensei na hora dos partidos que nós tínhamos presidentes em Minas que eu tinha boa relação. Eu tinha uma boa relação e tenho uma boa relação com o Aécio, que é o presidente hoje do PSDB, e com o Tibé, que é o presidente do Avante. O Aécio estava na discussão maior, porque ainda tinha a questão do Ciro poder ser candidato, aquela hora que ele tinha feito o convite, que não tinha ainda dado a resposta, porque a gente estava antes do prazo de filiação. E o Tibé também, no primeiro momento, colocou a necessidade de um partido pequeno ter ou não candidatura própria. E um primeiro encontro que aí o Tibé assim, topou que tivéssemos foi eu, o Tibé e o doutor Augusto. E aí ficou se formulando, e dos dois foi a seguinte conversa. O Tibé tinha tido uma experiência 4 anos antes muito ruim, porque ele levou até o fim a candidatura do Janones. Perfeito. Certo. E o Janones, na véspera, na hora da convenção, retirou a candidatura para ser candidato federal de novo. Sabendo que estava eleito, se projetou, que era o que ele queria, se projetou nisso, como ele fez agora valorizar para ir para a rede, numa composição de federação com o pessoal, mas ele se projetou e deixou o Tibé na mão. E o doutor Augusto falou com ele, meu receio é eu avançar com a candidatura e lá na frente você não me dá a candidatura na convenção. E o Tibé falou assim para ele, meu receio o senhor ir até a frente e ver que o senhor não vai crescer muito, porque esse processo de pesquisa, polarização está aí, foi aí que nós começamos a discutir isso, ela está muito forte, muito candente nas pessoas, não tem muito espaço para a gente poder procurar um caminho. O senhor lá na frente desistir e me deixar, porque eu perco as articulações que eu posso fazer de apoio do Avante. Aí o doutor Augusto, mas eu vou até o fim. O Tibé falou assim, se o senhor for até o fim, eu te levo até o fim. E aí os dois bancaram na palavra e marcamos um encontro maior com a direção do Avante. Até então eu não estava também para a filiação. Isso aconteceu, essa conversa que eu estou falando para vocês aconteceu no mês de março. A especulação com o doutor Augusto, quando eu conheci, foi em fevereiro. Quer dizer, eu tenho 6 meses que tenho um relacionamento mais assim de conversa com o doutor Augusto, até quando no início de março, nós tivemos essa primeira conversa dos 3, depois, em final de março, muito próximo de abril, nos dias que estavam no prazo de filiação, nós tivemos um almoço com todo esse grupo, e o Tibé querendo também me colocar, mas de certa forma chamar para a chapa, porque eles estavam preparando a chapa de federal, falou assim, mas doutor Augusto, o senhor tem que ajudar nós a formarmos a chapa nacionalmente, a chapa de deputados federais. É isso que dá a cláusula de desempenho e a cláusula de barreira que faz com que os partidos sobrevivam. Nós temos um desafio para essas eleições. Aí com a minha candidatura, mas a gente precisa que o senhor filie as pessoas para poder nos ajudar na chapa de deputado do Brasil inteiro. A doutora Augusto, não, mas eu vou começar, o prazo está muito apertado, mas ligar para uns amigos em São Paulo. Aí o Tibé, muito esperto e inteligente, apontou para mim e falou, está aí, doutor Augusto, Júlio Delgado, por exemplo, meu colega deputado, trouxe o senhor aqui para o partido, agradecemos a ele essa lembrança de ter trago o senhor, mas nem ele é filiado. Aí o doutor Augusto estava do meu lado na fileira, assim, olhou para trás e falou assim, mas Júlio, se você não filiar, eu fico sem moral, eu preciso, se você me trouxe, se você não é filiado, se você não filiar, eu fico... Aí eu falei, não é por isso. Mineiro, ainda mais Juiz de Fora, não gosta de ser desafiado e, como a gente diz, trucado, né? Me jogaram a carta do truco, eu peguei e falei, não é por isso, dá o WhatsApp aqui que eu vou assinar. Aí eles me trouxeram a ficha, eu assinei. Isso foi por volta do dia 30, 31 de março, bem na véspera. O doutor Augusto também filiou, assinou, e nós guardamos, né? Eu já tinha filiado, o Tibé mandou processar, mas nós guardamos para anunciar a filiação dele no dia do prazo final. Mas ele tinha assinado nesse dia, no jantar em que a gente fez. E a conversa girou um pouco disso que eu estou falando. Esse foi o motivo que eu acabei indo. Aí o doutor Augusto, lógico, ficou nessa pré-campanha tentando viabilizar algumas alianças que eram possíveis, inclusive com Democracia Cristã, com o ex-ministro Joaquim Barbosa, que eu já tinha vivido essa experiência lá em 18, pelo PSB. Cheguei, eu que peguei a ficha de filiação, eu que abonei a ficha de filiação
do ministro Joaquim Barbosa no PSB, mas no dia que nós fomos levar no partido, ele levou um banho de água fria tão grande, diferente que o doutor Augusto teve no Avante, mas pelo PSB, que alguns dias depois ele me ligou falando que ia retirar a candidatura. Então eu já tinha essa experiência, eu estava meio que já calejado com isso. Então eu fiquei com medo, mas ele na pré-campanha foi tentar o Joaquim, foi tentar o Aldo, que também era no DC, foi tentar uma mulher que pudesse ser, aí caiu, né? E as alianças estavam fechadas e o Tibério encaminhou para ele uma listagem de nomes para que ele submeter a ele que pudesse ser possíveis do partido que não tinha mais chance de coligação, que pudessem ser vice dele. E ele disse que entre a listagem que ele recebeu, ele não teve dúvida quando ele viu meu nome estava no meio, por eu ter trabalhado isso, pela minha identidade, pela minha trajetória. Ele tinha perguntado para as pessoas, aí ele me ligou, me convidando na segunda-feira, foi o prazo que a gente fez o registro, logo depois que teve a convenção de São Paulo e a Nacional, ele me ligou na segunda-feira para me convidar à noite ainda. E aí na terça e quarta nós preparamos essa questão de documentação e tudo. Mas eu posso dizer que depois eu fui aí em Ribeirão Preto, passei com ele a quinta e a sexta e voltei no sábado, tem uma semana, em que ele me relatou muito claramente que a repercussão da nossa indicação foi a melhor possível. Ele teve inúmeros telefonemas, que pessoas do Brasil inteiro ligavam para ele e falaram: poxa, muito boa a sua escolha, o Júlio foi um grande parlamentar, tem uma trajetória. Aí ele foi estudar um pouco e ele até me perguntou muito nessa nossa conversa, porque muitos deles já conheceu o Júlio, mas não teve a oportunidade de conhecer o Tarcísio. O Tarcísio Delgado foi prefeito de Juiz de Fora, 3 mandatos, foi também deputado, foi líder e tudo. E o doutor Augusto falou: Júlio, como é que eu sinto de todo mundo fala muito bem de você e de seu pai. Eu não tive um telefonema falando que escolha errada que você fez. Não, foi só de elogio. A assessora de comunicação dele, de imprensa, me ligando, falando que a repercussão no meio da comunicação tinha sido também a melhor possível, o nosso nome foi muito bem recebido. Eu tenho recebido telefonema de amigos de imprensa que eu trabalhei, e quando estava mais atuante em Brasília, do Paraná, Rio Grande do Sul, do Nordeste, Pernambuco, Paraíba. Então, aí nessas conversas com o doutor Augusto, depois eu brinquei com ele, falei com ele: doutor Augusto, quer dizer que o senhor não está arrependido? Não. Ele falou: não estou não, de jeito nenhum. Estou muito satisfeito da escolha que fiz. Aí eu falei assim: meu pai já me falava que vice bom, ele é só ele não tirar voto, já é um bom vice. Tem vice que a gente coloca e tira voto. Tira voto. Nós estamos vendo um monte de exemplo aí, né? Como tem? Então o vice tira voto. Eu acho que eu não tirei nenhum. E eu acho que eu vou acrescentar alguns. Aí ele pegou e falou: então a sua escolha foi acertada. Eu acho que a gente já começa. Eu estava brincando com vocês aqui no bastidor, tem um momento de falar. A gente sabe que essa esquizofrênica, eu falei esse termo e ele gostou muito, ele que é um psicanalista, essa esquizofrênica polarização tem trago para as pessoas uma discussão triste de você ter a opção de votar no péssimo para não votar no muito ruim. Outros querem votar no muito ruim para não votar no péssimo. Enquanto existe o regular, o bom, o muito bom, e outras candidaturas se colocam nesse contexto. Eu acho que o outsider, com maior preparo, com maior centralismo que está aí, o Augusto Cury, não tenho dúvida disso, desse acerto nosso. E eu tenho dito isso: quem quer candidato de esquerda, quem é de esquerda, se identifica com esquerda, já tem um candidato. E essa faixa não vai ser ocupada por outro. Uhum. E quem é direita também já tem seu candidato. E essa faixa, ela está numa briga para ser ocupada por outro, mas ela não consegue ser ocupada por outro. Vamos falar a verdade: nem o Renan, nem o Zema e nem o Caiado conseguem reagrupar esse sentimento da direita que está mais com o candidato, o Flávio. Ponto. E quem vai pelo centro, que capta um pouco da centro-esquerda, que capta um pouco da centro-direita, mas quer caminhar por um outro veio que não é esse? Hoje, a candidatura colocada aqui tem muito essa posição, até pelas posições políticas que coloca, porque ele não tem coragem de falar que ele é a favor da alteração da forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que possam ter mandato. O doutor Augusto fala isso claramente. Como ele fala que não tem que tem que ver a questão da dosimetria nos atos de 8 de janeiro, não para os cabeças do processo, todos eles têm que ser, e tiveram condenações altas, e tem que ter, porque foram eles organizados, mas é para pegar a menina do batom, que ele atendeu psicologicamente como médico depois, e outros que participaram daquele processo como boi de piranha.
acompanharam a boiada que acompanha o primeiro boi que começa a correr. E esses não podem ter o mesmo tratamento daqueles que idealizaram a tentativa do golpe de 8 de janeiro. Então, ele se posiciona com relação a temas que os outros não têm coragem de se posicionar. Ele coloca muito claro essa discussão, que pega sentimentos que estão muito mais, não estão lá na extrema direita e nem estão na extrema esquerda, estão colocados para quem tem um pensamento mais centralizado de como tocar o país. E é assim que o Brasil, quando teve Juscelino, quando teve outros nomes, Fernando Henrique, andou. Fernando Henrique tinha posições sociais que eram de esquerda, tinha posições liberais da privatização que eram de direita. E o governo dele, que tinha o governo do Itamar, que tinha como Fernando Henrique como ministro, por exemplo, foi o que conduziu o Plano Real, que nos trouxe até hoje um médio equilíbrio, apesar do rombo fiscal que nós estamos vivendo. Então, eu fico satisfeito, e quando ele me convidou, foi como um desafio. Eu que sempre contestei e já falava que essa polarização, e fui vítima da polarização em 22. Sim. Eu, por não posicionar, fui vítima da polarização em 22. E quantos bons políticos foram? Né? Você tinha a raiva dentro da casa das pessoas, tem grupos familiares, o meu, por exemplo, que tem proibição de falar de política. E olha que o meu pai, que era vivo até o ano passado, participava do grupo, e eu também, que sempre fui político, participava do grupo, mas não, por exemplo, porque nós tínhamos ali pessoas que tinham posicionamento de mais à esquerda e pessoas que tinham posicionamento mais à direita, dentro da mesma família. E nós temos vários casos de pessoas que criaram dificuldade de reunir família por causa da questão da discussão política. E quem sabe, na minha casa já está apaziguado, a gente unificou, todo mundo agora é Augusto Cury, então não tem problema de discutir muito essa questão de fazer. E aí eu brinquei com o meu cunhado, com meus irmãos e tudo, assim, o objetivo é esse mesmo. Quem dera as famílias brasileiras pudessem entender que essa polarização ficou meio esquizofrênica, ficou doentia, ela paralisa as pessoas, não dá margem para que as pessoas possam sequer discutir, porque quando você começa a argumentar a favor de um é porque você é do lado do outro. Necessariamente, né? Quando você começa a falar algumas coisas acertadas ou erradas do outro é porque você é a favor do primeiro. Então não se trata disso. Se trata de discutir que tem outro caminho, que tem um caminho que não passa nem lá pela extrema de um lado, nem pela extrema do outro, e que as pessoas possam encontrar um pouco mais de, vamos dizer, o que a gente tem chamado de choque de lucidez. A verdade é essa. Se as pessoas pararem para pensar um pouquinho na lucidez o que isso transformou o Brasil, enquanto a gente deixa de discutir os problemas maiores, né, que as pessoas estão aqui dentro das suas casas. Né? O Juiz de Fora, por exemplo, sofreu com a chuva. Eu acho isso, eu acho muito isso. Esse é o ponto. Nós paramos de ver as necessidades do coisa, porque, tipo assim, eu vou discutir, eu não quero aquele, vou ter simplesmente os ícones. Você isso, eu não gosto disso, gosto daquele. Tá, mas e o dia a dia? E a vida? E a mobilidade urbana tá boa? E a segurança tá boa? E a saúde pública? E a educação? Nós estamos evoluindo, isso não importa. Se você isso eu acho que nós entramos a palavra que você usa muito boa de fato, na esquizofrenia, que é um negócio maluco assim, rapaz. Se você usa um determinado tipo de roupa, você está de um lado do outro necessariamente. As pessoas te batem o olho, se você vai naquele lugar, não vai naquele, cara, nós nunca fomos isso, entendeu? Não existe. Preocupação não vimos agora na Copa. As pessoas que eram de esquerda deixavam de usar a camisa verde e amarela porque parece que ela foi tomada por um lado, e não é isso, né? E aí as pessoas que são meio que, posso até gostar da cor, as pessoas que são meio de direita, não posso usar a camisa vermelha, e se você usar, já tá te prejulgando. Você usou uma tonalidadezinha meio que vermelha, não é porque você... Se na final você tá torcendo pra Espanha, você tá com a camisa mais vermelha, nem acabou. Ô, Júlio, mas voltando um pouco em você, vamos lá, nós adiantamos. Mas o início da história do Júlio com Augusto já é um pontapé bonito. É uma coisa linda, é um desafio fantástico. Mas eu quero saber antes, o Júlio, eu encontrei com você, nós sempre estamos encontrando aí, tomando bons cafés para discutir política. E você tinha me falado, Ricardo, eu dei meus mandatos de deputado, eu acho que eu já dei minha contribuição, agora eu vou ficar mais nos bastidores. Você estava numa vibe mais tranquila. Aí o Augusto te chamou, você entendeu esse desafio, o que te motivou nesse momento?
Olha, eu vou falar para você que... E aí, muita gente que eu encontrei, porque quantas pessoas com vocês e com outros que eu estava na rua, Júlio, você vai dizer que nada quer nada. Eu parei. O político tem que saber a hora de entrar e tem que saber a hora de sair, né? Mas eu não senti do doutor Augusto quando me ligou, e depois dos dias que a gente ficou conversando no intensivo que fizemos logo depois da confirmação do meu nome, no dia 5, foi numa quarta-feira, quinta, sexta e sábado que eu voltei, que eu fiquei lá com ele, nessa imersão, e ele tinha me convidado. Foi uma convocação. Eu não tinha como, eu que sempre defendi e fui vítima da polarização, e fazer esse discurso para fora, não podia deixar me omitir de dar essa contribuição com ele, para talvez até agora, e nessa conversa ele já tem compreendido um pouco, dar um pouquinho, porque ele é um outsider de verdade. Sim. Mas ele precisa de alguém que viveu a política, que mesmo estando fora poderia dar para ele algumas experiências desse dia a dia da política. Ele, por exemplo, já me chamou para bater um papo antes dos debates, porque se ele for com um debate com um ar muito de professor, palestrante, que é o que ele faz, e numa palestra de 1 hora ele consegue convencer as pessoas do que ele está colocando, das suas ideias, ou da sua forma de pensar a vida, aí eu estou falando de vida, ele vai ter 1 minuto e meio para poder fazer a sua explanação inicial. Então não dá para ele contar a vida dele com 1 minuto e meio, aí tem que ser um pouco mais o tino político e tal. Então ele tem, com muita humildade, aceito isso muito e diz, pô, nós nos completamos, e olha como é que você veio. Aí ele começou a elogiar a trajetória da minha vida, do jeito que eu e meu pai entramos na política e saímos, sim, né? Pela porta da frente, e acho que essa convocação que ele me fez é meio que depois de tantos serviços, talvez não recomendo, tantos serviços prestados ao Brasil, lá em Brasília, no Congresso, a Minas Gerais. Ele, por exemplo, não sabia que dos meus 20 anos de mandato, em mais de 15 deles eu fui escolhido o melhor parlamentar de Minas pelo Congresso em Foco, não foi amigo votando, não tinha... assessor votando, não. E nem assessor desses que o pessoal coloca agora a maquininha, o robô, para poder ficar votando, não. Chamava os jornalistas e perguntava quem é a melhor votação. Durante 5 deles eu fui entre os 10 melhores deputados do Brasil. O único de Minas que constava na lista. Depois, durante todo esse período, o melhor de Minas. Quer dizer, então ele falou assim, pô, não estou mexendo com um deputado que foi lá de passagem e não foi marcar. Então, esse reconhecimento que ele faz, ao me convidar para vir para a chapa, é uma forma da gente fazer o seguinte, vamos lutar, vamos tentar mostrar para as pessoas que o tempo é curto e tudo, mas é importante lembrar que para vocês, não sei se vocês sabem disso, os únicos candidatos que terão tempo de televisão, participarão dos debates oficiais, porque tem deputados, porque tudo, e terão comerciais, inserções na TV, serão os 2 da polarização, sim, o Caiado, que é do PSD, e o Augusto Cury. Os outros não terão. Não terão. Então, é uma oportunidade que ele tem de falar para as pessoas, olha, você já ouviu falar de mim? Muitas vezes você deve ter lido meu livro, você já se orientou pelas minhas orientações de vida, mas agora eu estou colocando, eu que sou Augusto Cury. Você já ouviu falar de mim, mas não me conhece. Então, eu sou o Augusto Cury e a gente vê nas pesquisas, 10% do pesquisado, quer dizer, do eleitor, sabe que ele é candidato a presidente. Já sabem. Mas é pouco. Mas é muito pouco. Você tá doido. Não, mas estou dizendo. Se de 10%, eu até brinquei com ele ontem falando no telefone, que ele me ligou comemorando que já apareceu a primeira pesquisa Atlas, que ele apareceu com 3%. Ele sempre aparecia com 2%. Uma conversa nossa é o seguinte, doutor Augusto, na pré-campanha só veio cavucando nos 2%. E a gente precisa agora, em 10 dias, te dar uma dobrada nisso para o senhor poder sair, para ver se dá uma deslanchada. Aí ele me ligou, você viu? Eu apareci com 3%. Foi só eu entrar como vice do senhor, que aumentou assim, 50%. Aí ele falou assim, pois é, 50%. Ele falou assim, não é 100 não é de 1 para 2 não, é de 2 para 3, é 50%. Ô, Júlio. Então é uma alegria muito grande de estar, e eu, só para concluir a pergunta do Ricardinho aqui, é essa, eu não tive como não aceitar um convite para mim tão honrado, e o seguinte, eu vou fazer o esforço possível, ele ter me convocado para poder estar mais com ele, rodar mais com ele, assumir um pouco algum papel político da campanha, mas é uma forma da gente honrar isso. E eu que sou uma pessoa muito cristã, acredito muito em Deus, na força de Deus, eu acredito no impossível. O impossível para Deus não existe para nós, mas mortais, mas para Deus não existe o impossível. Mas
se não for uma forma honrada de reconhecer esses meus mandatos, minha luta sempre por Minas, nos mandatos que exerci, e o que ele fala, pô, eu não conheço, você é o primeiro político que eu conheço. O doutor Augusto falou isso comigo na sexta-feira, quando eu fui abraçar com ele, que eu voltei a sair, falou assim, você é o primeiro político que eu conheço que entrou na política, teve 6 mandatos, saiu da política, você tem menos patrimônio que você tinha quando você entrou. Realmente. É um caso muito raro. Eu fico muito orgulhoso de dizer isso, que falo eu e meu pai. Falei para ele que eu continuava trabalhando, tinha que estar em outras lutas, porque eu não conseguia aposentar. Meu pai tinha 89 anos, nós estamos aí lutando com o inventário de um processinho dele, o único apartamento que ele deixou em Juiz de Fora. O cara foi prefeito 3 vezes, foi deputado 3 vezes, foi vereador, foi diretor do DENIT, saí, e o que nos honra muito. No domingo eu fiz homenagem para ele, Dia dos Pais, o que nos honra muito. A maior herança, o maior patrimônio que meu pai nos deixou foi andar de cabeça erguida, porque a gente tem um exemplo a seguir de alguém que passou pela vida pública e deixou a sua postura, acima de tudo, nas coisas por onde passou. Não vê nada falando a respeito de nada da vida pública do meu pai e da nossa. E isso que me orgulha muito e me dá exemplo para poder caminhar com ele nessa jornada aí. Perfeitamente. Ô, Júlio, o doutor Augusto, ele deve estar muito tranquilo nessa situação também. Ele não é nada bobo, está estudando, está conversando com as pessoas, e ele vê que realmente você é um homem que gosta de desafio. Você é mineiro de Juiz de Fora e o único da história que peitou e foi para uma eleição à presidência do Congresso. E muito bem votado até. E uma eleição polêmica onde você saiu-se muito bem. Aí agora você entra nessa luta gostosa de vice-presidente a vice-presidente da República Brasileira. Parece que não, por mais que as pessoas desconfiem que isso possa acontecer, pode acontecer fenômenos. Nós tivemos um fenômeno, no meu ponto de vista até muito triste, que foi o Zema sair com 2% e se tornar governador. O caso do Augusto Cury é um caso diferente. Eu creio nisso pelo cabedal de conhecimento, pela postura que ele tem, não só no Brasil, mas uma postura planetária, um homem respeitadíssimo. Agora imagina você quando chegar no dia 5 de outubro, pum, Júlio Delgado é o segundo homem mais importante do Brasil. E aí, Júlio, a ficha caiu? Da candidatura, ela está acabando de cair, você imagina isso. Mas 5 de outubro nós vamos estar assim, estamos no segundo turno. E aí? Aí nós vamos trabalhar para chegar lá. E acho que as pessoas que me conhecem, né? Já tive com 100. Meu pai também falava uma coisa que é um ditado mais antigo, assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Dê poder a ela. Meu pai teve, terminou, ficou sem poder e do mesmo jeito que ele começou. Eu também tive 6 mandatos, fui líder dos partidos que passei, tive condição de enfrentar, fui membro da mesa, passei, modéstia à parte, sempre fiz parte do alto clero lá de Brasília, as pessoas tinham respeito pelo nosso nome, tanto como você falou, disputei a presidência. Gastando dinheiro e eu com o meu discurso, eu tive 170 votos. Muito bem votados. Então, nunca ninguém que disputou avulso tinha tido uma votação tão grande. O próprio Vigílio ficou um nome muito forte. Vigílio Guimarães, quando ele foi candidato, ele teve 129 votos. Depois, um outro que foi candidato a presidente, o Jovair, lá de Goiás, teve 139 votos. Eu tive 170 votos para presidente. E porque a Rosa de Freitas não teve a votação, porque eu sabia que eu não conseguia ter os 152. Eu precisava do terceiro para poder somar, e ela me falava que ela ia ter de 70, 80 votos. Eu falei assim, vai dar segundo turno. Eu sabia que o Chico Alencar ia ter uns 20 votos. Então eu tive 170 com o Chico, 20 e 190. A gente precisava de 60 votos para levar a eleição para o segundo turno, e a Rosa teve 40. Então a gente ficou no meio do caminho. E olha que depois, o Chico hoje é deputado de novo, pelo Rio de Janeiro, a Rosa é senadora, entendeu? Chegaram e a gente voltou. Está aqui normal. Hoje eu sou candidato a vice, e as pessoas assustam porque o meu jeito de andar no mesmo, continuo jogando minha bola, vou continuar frequentando os lugares que eu frequento aqui de Juiz de Fora, e as pessoas sabem disso.
E a gente até comenta que é o único político com tanto mandato que anda nas ruas da cidade com amigos, cumprimentando, tomando café, numa simplicidade incrível. Meus parabéns. É esse jeito. Eu espero que dia 5 de outubro e depois no dia 25 de outubro, que é o dia seguinte ao segundo turno, a gente possa estar do mesmo jeito, vindo aqui falar com vocês e agradecer e falar que a gente vai poder transformar e fazer, talvez por Juiz de Fora, né, por Minas e pelo Brasil, aquilo que muita gente fez e teve vontade de fazer. A exemplo do meu hoje orientador nesse processo aí, que foi o único candidato a vice, que foi o Itamar Franco. Eu não tenho a pretensão de substituir, porque o doutor Augusto não vai fazer as mazelas que o Collor fez. Eu quero que ele seja presidente, porque ele é um cara preparado, ele é um cara tá, e eu acho que pode ter um desígnio divino para que ele possa mudar esse país e dar esse choque de lucidez que a gente tem defendido. Perfeitamente. Ricardo, fica à vontade. Ô, Júlio, você nunca participou de uma campanha igual essa, né? O Brasil inteiro. É diferente, né? É diferente. Agora é só você rodava Minas Gerais e tudo. Tá, como é que é? Já tem um planejamento? Você já está fazendo encontro? Já tem previsão? Você falou aqui antes que você está indo para São Paulo. Mas depois começa a rodar? No primeiro momento a gente chegou à conclusão, e aí foi o pessoal dele avaliando, que se eu fosse ficar acompanhando o Augusto em todas as agendas, a gente ia estar perdendo dois pontos no mesmo lugar. Certo. Então eles chegaram a concluir nisso e a gente levantar a condição para a campanha, estrutura para a campanha, para que ele possa, no momento, rodar para um lado e eu rodar por outro, para que a gente possa fazer. Lógico que, ao ser daqui, Minas ficaria um foco nosso. Essa semana aí da São Paulo, nós vamos no levantamento aí, no lançamento do livro do presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, que é um grande amigo, ex-deputado, que falou comigo que está fazendo um livro e que ia ter a presença do doutor Augusto, que é o candidato dele. Ele disse, agora está reforçado porque eu te conheço. Então eu vou fazer uma homenagem para ele aqui no dia do meu livro e vou fazer para você também, quero que você venha aqui. Então é um motivo que eu já vou ter que ir a São Paulo dia 18. Dia 19 a gente tem uma reunião para poder fazer essa estratégia de começar a programar esses 40 dias. A campanha oficialmente começa domingo. Domingo o doutor Augusto já vem aqui. Ele abre a campanha em Minas Gerais. Isso. Nós vamos ter um ato em Santa Luzia no domingo, na parte da manhã. Então ele já abre a campanha por aqui. A gente já vai encontrar para daí começar a programar esses próximos 45 dias, qual vai ser meu papel. E em alguns locais, né, eu já passei para ele que a gente tem algum ponto de referência e ligação e que isso possa somar. Por exemplo, eu tenho um cunhado hoje que é prefeito de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Então, lá do outro lado. Já me convidou, falou que quer me receber lá, que vai fazer evento para nós. Então, se esse for o motivo, nós vamos começar a fazer agenda para poder cumprir e estar, por exemplo, assim, no mesmo dia, em 2 pontos diferentes, fazendo isso. Ele só me pediu, quando tivesse eventos maiores e eventos de forma nacional, eu esteja do lado dele para acompanhar. No caso, os debates. Os debates todos, ele quer que eu esteja do seu lado e eu estou programando para isso. Primeiro ia ser agora dia 16, mas em função de alguns estados terem adiado o fechamento das suas alianças, nós estamos vendo as doideiras aí, no Alagoas, por exemplo, o JHC, que era o grande ex-prefeito de Maceió, grande concorrente do Renan Filho, que os dois estavam em empate técnico na pesquisa para governo, ele anunciou ontem à noite que ele não vai disputar mais o governo, que vai disputar a vaga de Senado. Tem uma balbúrdia de todo tamanho lá. Então isso ainda não está definido. Então alguns estados fizeram o debate da Band no último domingo. Isso. E nós vemos em vários estados. Minas, por exemplo, não teve, porque não estava definido. E pode não definir. Então, o de Minas, Alagoas e outros estados o debate da Band será nesse domingo, agora dia 16. Então, o primeiro debate presidencial, que é o da Band, está marcado para o dia 23 de agosto, agora no próximo, daí um domingo ou uma semana, na outra semana, e aí nós devemos estar em São Paulo também. Então, vai ser um vai e volta muito grande, tirando essa rodada que você está falando. Estou tendo todos os municípios que eu trabalhei aqui em Minas, você vai dar uma chegadinha aqui, né? Eu falo assim, não, vou tentar ir. Mas o que era muito restrito a gente ficar aqui na região e em Minas Gerais, agora eu estou sendo chamado para poder participar de eventos do partido, do Avante, na candidatura do Dr. Augusto em outros estados. Meu querido deputado, um homem que escreveu tantos livros, que tem quantos milhões de seguidores? Ele tem nas redes sociais 9 milhões de seguidores. 9 milhões de seguidores, esse homem não é doido, evidentemente não é doido. Mas ao passo que ele sai candidato com o Brasil, com a situação econômica, com
com a situação do desemprego, com a situação mesmo da carência de investimento em tecnologia, desenvolvimento, o Júlio Delgado também não é doido. Como que vocês vão encarar esse quadro econômico, se é que tem consciência de todo o quadro econômico da nação brasileira? Quando a gente fala que é um choque de lucidez, na questão da economia tem que dar um outro choque muito grande, né? A questão dos gastos públicos, do déficit nosso fiscal, ele é muito grande, não vai ser com reforma tributária que nós vamos resolver. A questão de incentivo a micro e pequena empresa, não adianta você ficar tentando só dar incentivo para grandes empresas para exportação se você hoje só vende commodities. Então, não agrega valor no que é produzido pelas micro e pequenas empresas, que são que geram o maior número de empregos no país, né? E a economia é muito mais grave ainda, né? A questão da taxa de juros, com a inflação mantida, mas a gente ter um fluxo de quebra do gasto público ainda ser trilionário, essa é uma questão que a gente tem que absorver. A dívida do Brasil é uma dívida hoje muito grande e insuportável. Se a gente não tiver uma capacidade de arrecadação vinculada e diminuir os gastos públicos, e aí uma coisa que vai bater um pouco, que é o que ele me pediu, esse relacionamento com o parlamento, é a questão das chamadas emendas parlamentares, que hoje tiram... Me tirou uma pergunta, Ricardo. Engessam totalmente a mobilidade do governo federal. Ele fica restrito às ações, por isso que ele fala de um semipresidencialismo, não é um parlamentarismo, mas um semipresidencialismo que dá alguns poderes ao presidente, mas dá essa articulação política, econômica, para o parlamento, mas não dessa forma que é hoje. E chantageia, a gente sabe que hoje esse presidencialismo de coalizão, que é pior, o presidente Lula tem vários partidos que estão no seu governo e que tem candidato a presidente. Exatamente. E que tem candidato a presidente. Brincadeira. Quer dizer, é brincadeira. E aí os gastos vão ali para desafogar o pleito desses deputados. Eu estou falando para vocês com toda franqueza, porque eu, quando parlamentar, eu tinha... No primeiro momento meu, durante uns 15 anos, não era impositivo. Quando passou a ser impositivo, o valor nosso era de 5 milhões, 6 milhões, para a gente distribuir para os nossos municípios no Estado. No Estado. Hoje um deputado não tem menos de 70 milhões. Cada um. O líder tem mais. O presidente da Câmara e do Senado tem bilhão. Os senadores têm não é mais dezena de milhões, é centena de milhões. Então, engessa o poder público a partir do momento em que você não pode, pela máquina pública, o Ministério ter o seu projeto e ter o seu fazer, porque ele tem que viver da arrecadação, o governo liberando tudo, inchando a máquina pública e pagando as emendas dos parlamentares. Isso essa soma, ela é impossível de ser paga na continuidade do governo. O que a gente tem aí é que, se trocar, não sei como é que vai ser esse choque com o Flávio, porque o PL fazia a mesma coisa. Mas o que a gente tem aí no governo atual é justamente uma conivência, uma convivência com o Centrão, uma beneficência disso, haja vista que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre foram os principais articuladores de algumas derrotas do Lula no parlamento agora, antes das eleições. Como seus partidos ficaram liberados, já estão de olho na sua reeleição para a presidência da Câmara e para a presidência do Senado, reaproximando de quem? Do Lula. Do presidente Lula. E ele vai, de certa forma, contar com eles para poder continuar a fazer o que está fazendo. Aí uma hora o Brasil quebra. Mas quebra fácil. Fácil. Isso. Ô, Júlio, como é que vocês vão trabalhar lá essa questão de judicialização, essa questão de Supremo Presidência? O Augusto, o que vocês já conversaram? Eu propõe muito claramente o mandato para o ministro Supremo, que já tive proposta nesse sentido. Eu tive uma proposta uma vez, uma PEC, que não passou na Comissão de Constituição e Justiça de minha autoria, que não tratava da questão de mandato, não. Mas ela tratava da forma de ingresso, que é uma discussão. Ele fala muito da questão da forma de ingresso ser feita entre os tribunais superiores, né? Os tribunais superiores iam fazer uma indicação, e aí os membros seriam só 9, diminuir de 11 para 9. É a proposta dele, que tudo é questão de discutir e aperfeiçoar. Mas a proposta dele é diminuir de 11 para 9. Mas a nossa era para que tivesse, a escolha fosse uma eleição entre os tribunais superiores, só entre os tribunais superiores, tá? Quem ia votar ia ser os membros dos tribunais superiores, TSE, quem não é ministro, STJ, os TRFs, que tem 6 hoje no Brasil, todos os tribunais superiores.
federais e Tribunal de Justiça dos estados. Uma eleição entre eles escolheria esse membro ou uma lista tripartite, e essa lista tripartite iria para o presidente. Essa era a proposta nossa. Não passou porque o pessoal não quer perder, o presidente perdeu o poder da caneta da indicação. Mas o doutor Augusto deriva um pouco disso. Ele acredita que isso pode ser feito, mas seria uma eleição entre os membros superiores, mas com mandato de, no máximo, 10 anos. 5, prorrogar por mais 5. Então não tem negócio do cara entrar lá e ficar até fazer 75 anos de idade. Porque quem entrou com 50 vai ficar lá 25. Quem entrou com 45 vai ficar lá 30. Dono da República, né? Não, aí passa governo. Nós temos a figura aí do Gilmar Mendes, que foi indicado lá pelo Fernando Henrique. E ainda faltam uns 5 ou 6 anos para ele continuar fazendo as graças aos desarquivando os processos que ele mesmo tinha arquivado ao bem interesse dele. Agora ele desarquiva e para você ter uma ideia, dá habeas corpus à pessoa jurídica. Habeas corpus é uma questão personalíssima. Perfeito. E essas ações continuam. Se tivesse mandato, ele já não estaria mais no Supremo Tribunal Federal. Perfeitamente, deputado. Bom para o Augusto Cury que ele tem como vice um homem de posturas, alianças, conhece tudo do Congresso Nacional e sabe lidar ali. Porém, o momento é outro. O Centrão perdeu a vergonha. O Centrão tem gula de dinheiro. Para o Centrão, o cofre não tem fundo. O Augusto Cury já conversou com o senhor como que vai lidar com o Congresso Nacional, principalmente com o Centrão, que é insaciável na questão de pedir dinheiro? Ele quer atribuir essa tarefa, inclusive, para nós, que ele possa atribuir essa relação com o Congresso. Mas a gente conhece, sim, e eu sei ali o que dá para conversar. Não é que você vai abrir concessões, mas você vai falar o seguinte: olha, se vocês quiserem derrubar o presidente, quem vai assumir sou eu, a postura é a mesma. Nós não queremos tirar ele, porque se nós formos, a postura é a mesma. É de reconhecer o papel de vocês, mas só que vocês não vão ter aqui um presidencialismo de coalizão, mas não. Vocês vão ter corresponsabilidade nisso, na condução dos processos econômicos, fiscais e também do direito, que é uma prerrogativa do parlamentar. Ele tem a sua emenda, a sua representação estadual para fazer. Só não pode ser do tamanho do bolo que eles querem. O bolo pode ser fatiado. Mas lógico que é uma representação grande, com a responsabilidade que tem o país. Por exemplo, o que nós vimos em Juiz de Fora. Se você não tem orçamento no Ministério da Integração, como é que você vai recuperar Juiz de Fora e tem que ficar a prefeitura fazendo os empréstimos? E é o que eu falo. O exemplo, a necessidade do cidadão está aqui, está na base. Aqui no município que a gente tem demanda de saúde, claro, de educação, de drenagem, de limpeza urbana, de mobilidade, de tudo. Meio ambiente. A discussão agora do aquecimento com essa malfadado anunciado El Ninho, Super El Ninho, que vai ter repercussões graves no norte, com seca, nordeste, com chuva no sul, para as safras dos próximos anos, vai afetar basicamente a subsistência do povo brasileiro de alimentação, mas, acima de tudo, a nossa tarifa de exportação, que está toda baseada em commodities. Então, se a gente não tiver uma visão clara a respeito de proteção desses setores e compartilhada com o parlamento, para que ele fale assim: ó, a cota de sacrifício tem que ser de todas. Nós vamos cortar aqui, a fatia de bolo de você está mantida. Ela só vai ter que diminuir um pouquinho, tá? A fatia do bolo não vai poder ser desse tamanho mais não. O que tem tentado ser feito? Orçamento secreto não existe. Nós temos que saber qual é o orçamento. As emendas, quando foram direcionadas, eu sempre fiz isso. Pô. Eu botava emenda para o município e não queria nem saber quem que era a empresa, quem é que estava fazendo, como é que estava fazendo. Qual que é hoje o cara determina para onde que o valor vai, dá emenda PIX e depois indica quem é que vai fazer a obra para o prefeito. Brincadeira. Quer dizer, isso é uma deturpação da utilização do orçamento público que fere qualquer tipo de princípio republicano. Então, o que for republicano, nós vamos conduzir para que possa ter conversas, e as conversas são abertas até com, igual você mesmo falou. Eu tive relações com o Arthur Lira, com outros que são cabeças disso, mas, a fatiazinha está aqui. Só vai ter que diminuir um pouquinho. Porque para a gente poder fazer as coisas que têm que ser feitas, transformar a educação, fazer com que a educação de base seja mais sustentável, a escola integral verdadeiramente, com um avanço tecnológico para que as pessoas possam não ficar passando de ano sem ter adquirido conhecimento, a questão de saúde, principalmente você expandir para outras áreas do atendimento da saúde, a pessoa neurodivergente, que tem gente que reconhece que hoje
é um acúmulo muito grande e cada vez crescente na sociedade brasileira. Isso tudo tem que ser discutido com a centralidade de quem tem a responsabilidade disso, é do governo central. Depois deriva para os governos estaduais e compartilhado juntos com os poderes. Então, por exemplo, no judiciário nós vamos discutir a questão de funcionamento e forma de organização do Supremo, vamos. No Legislativo, vamos reorganizar. Vocês têm sua tarefa, têm sua missão, têm sua responsabilidade, e nós reconhecemos, mas é importante que vocês compartilhem também as ações e responsabilidade do governo, que quer ser transformador. Para ser o que está aí, não precisaria haver uma terceira via. Para ser o que está aí, não tem que ter alguém que pode apresentar uma proposta mais pelo centro, mantém ou o radicalismo da direita ou o radicalismo da esquerda, e a gente continua pagando os passos disso, porque muita gente concorda, às vezes, com as ações nacionais, mas as ações de quem os representa aqui na base, no caso, Juiz de Fora, e nós temos um governo que não é... As pessoas perguntam para mim, voltando a falar, porque eu ajudei muito, vocês sabem disso, na maior anonimato, porque esse não era o nosso objetivo. No momento em que choveu, nossa ajuda era auxiliar as pessoas no flagelo e na necessidade primordial daquele primeiro momento. Água, colchão, comida, material de limpeza pessoal, material de limpeza grossa para poder tirar barro de muitos locais públicos que estiveram aqui. Quantas doações nós conseguimos de amigos de São Paulo, da relação que nós tivemos. Não botei uma linha nas redes sociais a respeito. Nenhuma linha. E também não era hora de fazer a crítica a uma tragédia anunciada com relação ao poder público municipal. Mas passado isso, já 6 meses, e as ações que foram são todas diversas, confusas, e que não trazem a resolutividade para quem sofreu, ficar falando que fez empréstimo para poder resolver a Gentil Fortem, quando a gente sabe que o empréstimo é para poder pagar servidor, porque senão não paga. Vocês vão ver quanto vai demorar a sair a obra de Gentil Fortem lá em cima, lá na subida do IP. Vamos ver quanto vai demorar. E as obras de drenagem que estão sendo anunciadas para 27 não ficarão prontas em 27. E está todo mundo sabendo que esse Super El Niño vai trazer chuva. Então, Juiz de Fora, alerta para a prefeitura, que é do PT, da Margarida, é o seguinte: se prepara porque está por vir, porque vai ficar pior do que está. Ela largou depois da chuva, ela não tem culpa da chuva. Ela tem culpa do pós-chuva. Da forma que tratou que ia pagar os auxílios de R$800 para todo mundo, a taxa de recuperação das casas de R$7.000 para a parcela que cadastrou, nem 15% ainda foi contemplado, e principalmente a toda casa assistida. Liberou para muito pouca gente, porque tem que estar dentro... Por que não falaram na época que a pessoa tinha que estar no CADIM? Tinha que se adequar a um tal cadastro de renda familiar. A pessoa que perdeu a casa, ela pode ter uma renda familiar maior ou menor, mas ela perdeu a casa. Isso aqui é a forma que foi dita na época. Então agora nós temos que ter grandeza e saber o seguinte: vem coisa grossa aí. Final do ano nós podemos ter uma outra descida do Morro do Cristo. Será que vai ficar não arrumando os que já passaram, que já sofreram, e não preparando para o que nós vamos passar? Né? E isso tem que ser dito com toda a grandeza, e nós vamos ter, na proposta do governo, uma questão nacional para enfrentamento disso. E se o poder legislativo e o poder judiciário não estiverem comungando com o poder executivo para poder dirimir essas ações, seja onde vai ter seca, seja onde que vai ter chuva, e muita chuva, as duas partes vão sofrer da mesma forma. Porque não adianta você pegar água suja de lama de onde choveu para poder transportar para onde que está seco. O que vai acontecer é escassez de insumos para que as pessoas possam plantar, colher, alimentar-se e, de certa forma, exportar, que é o objetivo nosso. Então, o desafio posto para 27, para o futuro governante nacional e para os governantes dos estados e para os atuais governantes municipais é muito grande, em todos os setores. De economia, que vai ser afetada por isso também. E a gente tem que ter a responsabilidade equânime, porque você tem que cuidar disso com todo o foco, mas você não pode descuidar da saúde, da educação, e tem que ter projeto para isso. A única coisa que eu falo com tranquilidade é que, em vez de ficar se perdendo nessas mazelas, dessa discussão etérea, que a gente sabe que existe, sobre essa polarização que tanto faz mal para as famílias e para o povo brasileiro, a gente tem gente que tem proposta concreta para a gente, não é resolver tudo em 27, mas começar a atenuar, tendo essa visão da responsabilidade de cuidar da vida das pessoas. Não se trata de eu ficar cuidando se a pessoa gosta ou não gosta de A ou de B. Ou se a pessoa gosta mais ou menos.
se acha ruim ou péssimo. Se trata de falar para as pessoas o seguinte: nós temos que cuidar da vida das pessoas, principalmente aquelas que vivem nos municípios. E seja município do Sul, Sudeste, seja município do Nordeste, do Centro-Oeste ou do Norte, que vão sofrer muitas coisas, não pode ser largada as outras. Tem que ter uma visão global, uma visão mais descentrada dessa discussão política que tanto tem feito mal ao país. Perfeitamente, Renato. Fica à vontade, meu querido. Júlio, eu acho que caso a gente rompendo a polarização, eu acho que fica mais fácil de lidar com a emenda parlamentar impositiva. Eu acho que fica mais fácil de lidar no Supremo, porque essa coisa vai contaminando e todo mundo ganha com isso. Se você tem um lado muito com o outro, o seu poder de barganha no meio aumenta muito e fica exigência. Quando você pacifica a coisa, quando você vem para a linha do centro, tende absurdamente a melhorar o diálogo, a coisa vai avançando, porque você vai prestar mais atenção, você vai coisa. E quem está no meio ali vai entender como parte. E hoje simplesmente ninguém está. O fato da polarização faz o seguinte: qualquer que seja o extremo, ganhando um ou ganhando o outro, a outra parte, seja o que for, de bom ou ruim, vai estar contra. Exatamente. E uma boa parte vai estar contra. Então, se você fala o seguinte: peraí, não é por aqui, vamos por outro caminho. Fica mais barato. E aí essas, não, eu posso entender que isso aqui vai ser positivo. Aí começa a ter foco nas coisas que importam. Na discussão dos temas de educação, na discussão dos temas de saúde, na discussão dos temas do meio ambiente, na discussão dos temas de exportação, de economia. Então as pessoas podem desfocar da sua defesa primeiro. Vem do lado de cá? Então você é contra. É isso. Vem do outro lado? Então você é a favor. E às vezes tem gente de um lado e do outro que entende que aquele momento ali, esse assunto aqui é interessante, mas meu partido, depois aqui, tá todo mundo contra, eu vou ter que ser contra. Tem que distensionar isso. Não é possível que de 500 deputados, não é possível que todos eles não enxergam as prioridades do Brasil. Claro que enxergam, mas aí eles por uma questão eleitoreira, se esconde muitas vezes dentro de polarização, que é bom para eles, e tem que fazer o jogo. Isso é chato, isso nos atrasa, é ruim. Pensam em nome e esquecem o Brasil. Ô, Júlio, eu tenho certeza absoluta que durante a campanha nós teremos maior conhecimento do Dr. Augusto Cury. Mas a gente conhece muito bem o Júlio Delgado. O Júlio Delgado é uma pessoa que defende o Estado, o Estado maior presente na vida de quem mais precisa. Eu quero saber do senhor o seguinte: o Augusto tem essa concepção? Ele defende o Estado mínimo? Ele defende o Estado maior, mais presente na vida do cidadão que mais precisa? Defende claramente isso. Até nas suas ações, nos seus livros, em alguns, quando ele dá um toque nas pessoas sobre a vida individual de cada um, ele posiciona, em alguns dos livros que eu já lia dele sem conhecê-lo, como é que a pessoa deve se colocar num mundo dividido, numa forma dessa colocada, né? Numa forma dessa, vamos dizer, imposta pela sociedade nessa discussão. Então, ele coloca isso de uma forma do outro. E eu te falo aqui com toda a grandeza, eu não estou fazendo nenhum elogio, porque você sabe, a gente conhece os personagens do processo que estão aí. O Augusto é o único outsider de verdade e que me deu a honra de me convocar para ser assim. Eu não sou outsider, mas eu vim de vice dele para fazer esse complemento, para fazer dar essa lição que o Ricardo disse, de trazer para ele assim: é importante que a gente escute os setores, respeite os setores, possa dialogar, mas distensionado. Hoje você conversa tensionado o tempo todo. Você conversa de casa tensionado. Como é que você vai discutir nacionalmente? Como é que você vai ter uma relação? Se ficam discutindo, por exemplo, com as tarifas norte-americanas, né? Botou a tarifa. Em vez de, agora vai falar que vai botar as regras de contrapartida de reciprocidade. Mas vai fazer esse discurso, vai fazer mesmo? Ou é só para chamar para conversar? Se for só para chamar para conversar, não faz a presepada de fazer isso em período eleitoral, porque pode parecer que é mais uma propaganda eleitoral. Você conduz mas é isso que está rolando. É lógico. Mas é isso que está rolando. Mas você tem que fazer isso diplomaticamente, não é ladeando para os quatro cantos que vai fazer. Você faz isso com diplomacia. O Dr. Augusto tem uma proposta clara, ele com a experiência que tem, de ter conversado como escritor com líderes mundiais, de poder ser uma pessoa que vai dar um outro corpo ao Ministério de Relações Exteriores.
ele não vai ser só um carimbador de venda dos produtos brasileiros. Nós temos que discutir as ações nossas, como foi a participação do Brasil lá em 1942 na criação do Estado de Israel. Criou o Estado de Israel, mas respeitando o Estado palestino. O Brasil não tem que ficar tomando lado nisso, tem que falar a sua posição de pacificador. O doutor Augusto tem credibilidade, tem hoje conhecimento, tem hoje estofo político e de conhecimento histórico da vida dele para poder impor isso. Um cara que, igual você falou, nós não vamos conhecer, mas você pode ter certeza, está focado nisso. E é um outsider que foge disso. Eu respeito demais as outras candidaturas que fogem da polarização. Mas eu digo que assim, não tem ninguém que está desvaído dessas questões de lado, ou de pressão, ou de equívocos, para poder ser a sua história. E aí ele foi buscar um que estava lá perdido. Né? Já tinha, como vocês estão dizendo, que ele estava fora da política, mas que tem 22 anos dedicado em Brasília e, graças a Deus, com credibilidade. Quando ele busca um político que não é um outsider, mas para completar essa visão dele e trazer para ele essa visão dessa importância da convergência em conversa, em relações, eu acho que isso dá muita força para que ele possa tentar crescer, mostrar isso. Quisera eu que nesses próximos 45 dias, quando começa a campanha eleitoral, a gente possa demonstrar para as pessoas que existe alguém que não está preocupado em tensionar com ninguém, que está preocupado, muito pelo contrário, de agir diretamente aonde afeta a vida das pessoas. Eu tenho dito isso. Eu falei para o doutor Augusto que no primeiro debate ele falou assim, olha, eu estou aqui, eu não quero entrar nessa que vocês estão vendo aí de discussão de qual lado A ou B é melhor. Eu estou aqui porque eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com você. Eu estou preocupado com o cidadão. Muito bom. Muito bom. Isso. Muito bom. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Fato Concreto. Vamos para as considerações finais. E é um momento propício para que o nosso candidato a vice-presidente da República, Júlio Delgado, possa conversar agora não com Roberto Desidério nem com Ricardo Miranda, mas diretamente com o eleitor de Juiz de Fora, de Minas e do Brasil. Fique à vontade as suas considerações. Amigo, para conversar com o eleitor, eu converso igual eu converso com vocês dois, que eu tenho vocês como bons amigos também, de roda de conversa que muitas vezes a gente tem na rua, quando a gente tem a oportunidade de encontrar e trocar uma conversinha rápida sobre um ponto ou outro. É isso. Você tem que acreditar ou ter um momento de lucidez e você não deve optar pelo menos ruim porque você não gosta do péssimo. E nem optar por péssimo porque você gosta do menos ruim. Não faça do seu voto um voto de exclusão. Eu estou votando nesse para não eleger aquele. Eu estou votando naquele para não eleger esse. Enquanto você tem questões que afetam a sua vida no dia a dia, que estes dois, o menos ruim ou o péssimo, não estão tão preocupados quanto a gente está. A gente está preocupado em resolver a vida das pessoas. E é isso que a gente quer mostrar agora nesses 45 dias. O doutor Augusto é conhecido por 10% da população brasileira, conhecido, que sabe que ele é candidato, e ele já tem aí 2, 3% nas pesquisas. Se ele conseguir ser conhecido por 50%, 60%, se ele fomentar em regra de valor isso, ele pode estar no segundo turno. Se ele estiver no segundo turno, vocês podem ter certeza que a gente vai estar contando outra história. Mas é questão de acreditar. Ele tem um livro que virou peça de teatro, que chama O Vendedor de Sonhos. Ele é um sonhador. Eu também sou. Por isso que eu acreditei e vim com ele nessa causa. Mas ele já não está sonhando mais sozinho. Já me colocou nesse meio. E quando um sonho já não é um sonho individual, ele pode se tornar uma realidade. É isso que a gente tem que tentar transformar nas pessoas. Ele sonhou, eu sonhei, espero que outros possam sonhar. Que a gente possa ter alguém que esteja verdadeiramente preocupado com o cidadão brasileiro, com o cidadão mineiro, com o cidadão juiz-forano. Onde quer que a gente viva, a gente precisa que as nossas necessidades sejam atendidas aqui. Então, ele sabe desse meu foco, pelos exemplos do meu pai que eu contei para ele, que era uma pessoa municipalista, que foi prefeito, foi presidente da AMM, da Associação Mineira de Municípios, uma pessoa que tinha esse foco de saber que, apesar de termos o maior orgulho de ser brasileiro, sentimento de mineiridade ninguém consegue tirar de nós, mas a gente vive no município. É aqui que a gente precisa ter com que as coisas que nos afetam no dia a dia sejam atendidas. Se as pessoas começarem a pensar nisso, ter esses momentos de lucidez, vão ver que dá para apostar no regular, no bom, no muito bom. Eu acho que o Augusto Cury é um candidato muito bom, está preparado para ser presidente da República, está preparado para ser presidente do Brasil e colocou
toda a sua vida, sua experiência, seu conhecimento, sua capacidade e a sua experiência ao longo desses anos como psicanalista, como palestrante, como tudo, para poder agora dedicar os próximos 4 anos para o Brasil. Eu acho, e não sou só eu acho que o Brasil tem que refletir um pouco e que não pode perder uma grande oportunidade de ter uma pessoa diferente que foge disso tudo, que não quer entrar nessas questões de discussão pessoal, que não quer entrar nessa pauta para poder pensar no povo brasileiro. E ao pensar no povo brasileiro, está pensando em todos nós. Perfeitamente. Muito obrigado, deputado. Ricardo Miranda, suas considerações finais. Desider, bom demais a conversa. Sempre é bom conversar com o Júlio. Tem um conhecimento da política nacional absurda. E outro dia, aqui numa conversa, eu fiz esse mesmo apelo que eu faço agora. O cidadão Juiz de Fora, os políticos de Fora, eles têm que ter a grandeza de reconhecer a importância que é ter um político de Juiz de Fora, um filho da terra, numa disputa nacional. Isso é raríssimo de acontecer, são pouquíssimas candidaturas a cada 4 anos. Então, quando você consegue ver um político da nossa cidade lá em cima discutindo uma eleição presidencial, o futuro do Brasil, isso é sinônimo de grandeza. Você pode ter todas as diferenças com o Júlio, mas ele está nos representando, entendeu? Embora ele seja tricolor, está numa fase lá. Agora, mas pelo menos o meu dia caiu. Não sou igual alguns aí que queriam de sério. Ali! Mas o Botafogo ontem, ele simplesmente cometeu um erro muito grande de entrar em campo com o segundo time. Foi isso que aconteceu. Terminou as suas considerações? Fica à vontade. Era isso. O recado é isso. Nós estamos bem representados e o Juiz de Fora vai estar participando de uma eleição presidencial de forma direta. Isso é magnífico para a cidade, é uma coisa muito boa. Perfeitamente, Ricardo. Amigos, do Fato Concreto, eu tenho certeza absoluta que qualquer cidade, não importa o porte da cidade, pequeno, médio ou grande, gostaria muito de ter um cidadão seu concorrendo a presidente da República, a vice-presidente da República. Isso é um privilégio para Juiz de Fora. Acabamos de citar aqui que este homem corajoso colocou o teu nome disputando com Capital. Eu estou dizendo Capital, do outro lado não tinha um nome não, tinha o Capital, disputando a presidência do Congresso Nacional. Este homem é profundo conhecedor do Brasil, de todas as regiões, e nós estaremos muito bem representados com o Júlio Delgado, vice-presidente da República, e Augusto Cury. Aí os senhores vão fazer essa avaliação nesses próximos 45 dias. Vamos para a luta, vamos mudar o Brasil. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Ao Ricardo, meu muito obrigado. Ao deputado, meu muito obrigado. E até o próximo programa.